Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quem pode repetir comigo, repita: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eterno Deus e Pai, eu quero lhe agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na sua presença e nesta noite, Senhor, debruçar diante da tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco por bondade, graça e misericórdia. Amém. Meus irmãos, esse versículo é uma das pérolas da Bíblia Sagrada. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O apóstolo Paulo, ele fez questão de elencar 5 palavras-chave dentro do texto de Romanos 12, 12. A primeira, alegria. A segunda palavra, esperança. A terceira palavra, paciência. A quarta, perseverança. E a quinta palavra, oração. A Bíblia, irmão, caprichosamente ensina-nos que há coisas necessárias e há também coisas melhores, coisas necessárias e melhores. Jesus, ao dialogar com Nicodemos, ele disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Noutro momento, não menos importante, Jesus propositalmente, ele muda de cenário para mudar a vida de uma mulher e a partir desta mudar a vida de uma cidade. E aí Jesus olha para a necessidade desse povo, e o texto bíblico vai dizer: e era-lhe necessário passar por Samaria. Tudo isso, irmãos, me faz entender que Jesus não trabalha na esfera da coincidência. Jesus trabalha na esfera da providência. Você não está aqui por uma coincidência. Você não está aqui por uma mera casualidade. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. E se Deus te trouxe aqui, Ele te trouxe aqui porque Ele tem propósito de falar com você, porque Deus te ama, porque Deus se interessa contigo, Deus se interessa com as suas necessidades, Deus se interessa com os mínimos detalhes da sua vida e da sua história. Jesus se interessou pela história daquela mulher. Ele foi até Sicar e ele começa a falar, dialogar com aquela mulher, e aquela mulher começa gradativamente a ter revelações a respeito de Jesus. Ora, ela identifica ele como profeta, e depois ela identifica ele como o Cristo. E quando ela tem esta revelação, ela vai até a cidade, deixa ali o seu cântaro, vai até a cidade e começa a anunciar aos seus amigos, aos seus parentes, quem ela tinha encontrado. E ela começa a dizer: vinde e vede, um homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? Jesus passou por Sicar, era necessário passar por Sicar, por Samaria, para que ele mudasse a vida de uma mulher, e a partir desta, aquela cidade também fosse transformada. Irmãos, também há coisas que são melhores. Melhor que um dia no clube, melhor que um dia no shopping, melhor do que um dia no parque,
Melhor do que um dia no pesqueiro é um dia na casa de Deus. Eu fui para o trabalho, lá estava bom. Eu andei na cidade, fui no templo central, lá estava gostoso. Eu andei pelas ruas de Uberlândia, na Rondô Pacheco, dirigindo, é muito gostoso. Mas melhor do que tudo isso é estar aqui na presença do Senhor. O salmista, no Salmo 84, verso 10, ele fala alto e bom som: um dia passado em tua casa, neste lindo lugar de adoração, é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas. Prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus. Olha o que ele está dizendo: prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus do que ser honrado no palácio do pecado. Irmão, existem muitas facilidades para o pecado. O diabo sempre vai colocar mesas decoradas diante dos nossos olhos, mas mesa decorada não enche barriga. Aleluia. O que enche, que alimenta, é a presença de Deus, é a glória de Deus, é tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Irmãos, dar presentes é melhor do que receber presentes. A palavra de Deus diz que dar é melhor do que receber. E dar é um ato de gentileza. Diga comigo: dar é um ato de gentileza. Dar também é um ato de graça. Dar também é um ato de amor. A Bíblia fala que Deus deu, e Deus não deu qualquer coisa, Deus deu o melhor. A Bíblia fala que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O salmista pergunta: que darei eu? Que darei eu ao se preparar para vir à casa de Deus? Tem gente que diz: eu vou buscar a minha bênção, mas nunca pensa que melhor do que buscar a bênção é encontrar e estar na presença do dono da bênção. Aleluia. Melhor, irmãos, a atitude mais nobre não é vir à igreja buscar, é trazer o melhor de nós para apresentar diante de Deus. E o salmista diz: que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? E aí o salmista fala: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, no capítulo 6 de João, eu vejo um menino que se dispôs a dar. Ele deu 5 pães e 2 peixes. E aquilo ali se tornou num milagre extraordinário. Diga comigo: milagre extraordinário. Diga para o seu irmão: quando você der aquilo que Jesus espera de você, o milagre vai ser extraordinário. O milagre vai ser extraordinário. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua casa. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na tua história. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na tua vida. O ordinário tem acontecido, mas o extraordinário vai acontecer quando você se dispor a dar tudo que Jesus precisa que você coloque diante dele. Irmãos, Deus tem prazer em dar. Deus tem prazer em dar tudo o que você precisa. Mas nós temos que ter o cuidado, porque Deus tem prazer em dar tudo o que nós precisamos. Mas se nós não tivermos cuidado, o diabo quer tirar tudo aquilo que Deus nos deu. Olha o que eu estou dizendo: Deus quer te dar tudo aquilo que você precisa, mas se você não tiver cuidado, o diabo quer tirar tudo aquilo que Deus te deu. Isso é muito sério.
E pensando no texto, tema, que nós lemos nesta noite, eu descobri 5 coisas que o diabo quer roubar dos nossos corações. A primeira coisa que o diabo quer roubar do seu coração, do meu coração, do nosso coração, é a alegria. A primeira coisa que ele quer roubar do nosso coração é o quê? A alegria. E o que acontece quando o diabo rouba a alegria? O sorriso do rosto desaparece. Quando o diabo rouba a alegria, você olha, a pessoa está cabisbaixa, a pessoa não esboça nenhum sorriso, a pessoa fica, parece que trancado, ele cria uma redoma, ele vai se enclausurando. O diabo, ele quer prender a alegria, ele quer roubar a sua alegria, ele quer tirar a sua alegria. E a Bíblia fala que o melhor cosmético existente na face da terra é a alegria. A Bíblia diz que a alegria aformoseia o rosto. Um rosto sem alegria pode ter batom, pode ter rouge, pode ter pó de arroz, mas não fica bonito. Mas um coração cheio de alegria, quando você olha para uma pessoa cheia de alegria, você olha para o rosto, pode não ter cosmético, mas tem alegria. Pode não ter batom, mas tem alegria. Pode não ter nada para nivelar a face do rosto, mas tem alegria. E quem tem alegria é bonito. Ei, pastor Jorge, aleluia, não tem batom aí, não tem rouge, não tem nada disso, mas tem alegria. É por isso que o Senhor é bonito, aleluia. É por isso que as irmãs estão bonitas aqui, porque tem alegria. E a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, o que acontece quando o diabo rouba a alegria? A força emocional fica comprometida. Existe uma doença chamada doença psicossomática. É doenças emocionais que vai somatizando, que vai se manifestando através do corpo. Tem gente que tem tanto problema, vai lá, faz exame, não aparece nada nos exames. E aí vai observar problemas emocionais. O diabo, ele tenta tirar, roubar a alegria, para que os problemas emocionais venham somatizar em nosso corpo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Deus quer devolver a você a alegria. O salmista preocupou quando ele pecou contra Deus, e ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria. Eu preciso é de alegria da salvação na minha vida. Aleluia. A saúde biológica fica combalida. O câncer, ele se manifesta mais em pessoas que geralmente não exercita a alegria. A pessoa fica mais vulnerável. Uma pessoa que está com câncer e não tem alegria, ele pode desencadear muitos outros processos fisiológicos. Mas uma pessoa que, mesmo que ela esteja cancerosa, mas ela tem alegria, ela tem força para continuar. A alegria do Senhor é a nossa força. Interessante que a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias. Não depende de um dia no pesqueiro, não depende de um dia no parque, não depende de um dia em Caldas Novas. Não, a nossa alegria, ela é supracircunstancial. Ela está acima das circunstâncias, dos problemas da vida. Diga para o seu irmão: cuidado para o diabo não roubar a alegria do teu coração. A segunda coisa que o diabo quer roubar: esperança. E o que acontece quando o diabo rouba a esperança? A pessoa deixa de sonhar. A pessoa deixa de sonhar. Irmãos, nós somos obra e fruto de um sonho de Deus.
Deus sonhou com você. Antes que você existisse fisicamente, você já estava na mente de Deus. Antes que você existisse fisicamente, antes que você fosse formado no ventre da sua mamãe, você já estava nos planos de Deus. A Bíblia fala que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que foi criado primeiro, o mundo ou o homem? O que foi criado primeiro, o mundo ou o homem? Foi o homem. A Bíblia está redizendo: Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, você já existia na mente de Deus, no coração de Deus, nos planos de Deus, nos propósitos de Deus. Aleluia. Você é um projeto de Deus que deu certo. O diabo tenta colocar desmotivação no seu coração, mas você já deu certo antes da fundação do mundo. É claro, irmãos, que o cosmo ele foi criado para receber o homem. Eu fiz aqui um trocadilho para fazer os irmãos pensarem. Mas o cosmo, tanto na sua constituição micro como macro, foi criado antes que o homem fosse criado. Deus criou toda a ambiência para receber a obra-prima da sua criação, que é o homem. Interessante, quando Deus cria o homem, Deus coloca uma essência maravilhosa dentro do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado e ele estava ali, não tinha vida, mas aí de repente Deus tira uma essência espiritual e coloca no homem. E Deus sopra o fôlego de vida no homem. A palavra no original é theopneustos, que significa theos, Deus, pneustos, hálito. Deus tira do seu hálito e coloca dentro do homem. E diz a Bíblia que o homem foi feito alma vivente. O homem recebeu algo de Deus que as outras criaturas não receberam. Ei, sabe por que você tem desejo de vir à casa de Deus? Sabe por que deu 5 horas você começou a agilizar e dizer: eu preciso ir à casa de Deus? Porque você tem uma constituição espiritual e o homem tem sede de Deus. O salmista disse: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Irmãos, o diabo ele quer tirar a esperança. Você lembra quando Jesus tinha sido crucificado, sepultado? 2 discípulos estavam indo a caminho de Emaús. E a Bíblia fala que eles estavam tristes, eles estavam preocupados e eles estavam desesperançosos. Jesus aparelha a eles, começa a caminhar com eles e começa a abrir-lhes as escrituras. E eles começam a entender as escrituras com facilidade, porque quem estava com eles era o dono do mundo, era Jesus. E Jesus começou a explicar-lhes as escrituras, e eles começaram a sentir algo diferente. Irmãos, quem caminha com Jesus sente algo diferente. Quem anda com Jesus sente algo diferente. Quem tem relacionamento com Jesus sente algo diferente. E é por isso que eu estou sentindo aqui algo diferente. É a presença de Jesus neste lugar. E diz a Bíblia que Jesus começa a abrir-lhes as escrituras, mas de repente eles chegam até o ponto planejado, até o destino. E diz a Bíblia que Jesus fez que ia mais adiante, mas eles convidaram a Jesus dizendo: fica conosco,
porque já é tarde, o dia já se declina, e diz a Bíblia que Jesus entrou para ficar com eles. E quando eles estavam ali, no partir do pão, Jesus pega e dá graças, e se deu a conhecer aos seus discípulos. E logo que eles percebem que era Jesus, Jesus desaparece. E eles então começaram a dizer: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho Ele nos abria as Escrituras? Aleluia. Eu fico observando, um começa a olhar para o outro começa a olhar para um, e de repente eles começam a perguntar: ei, você não estava triste? Eu estava, mas agora estou alegre. Você não estava preocupado? Eu estava, mas agora eu sinto seguro. Você não tinha perdido a esperança? Eu tinha, mas agora eu sei, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Jesus está vivo e Ele está aqui nesta noite. A terceira coisa que o diabo quer roubar do coração é a paciência. E o que acontece quando o diabo rouba a paciência? Irmãos, quem perde a paciência, perde o quê? Perde tudo. Quem perde a paciência, perde tudo. Perde a razão, perde o equilíbrio, perde a capacidade de decidir assertivamente. A Bíblia fala de um homem chamado Saul. Saul, ele perdeu o equilíbrio e ficou perturbado. Ele perdeu a presença de Deus e ficou triste. E era necessário que alguém viesse e tocasse harpa para ele, porque o coração dele era triste. E quando alguém tocava cheio de Deus, o coração dele se alegrava. Saul, irmãos, ele fez duas coisas que fez Deus rejeitá-lo. A primeira coisa, ele fez o que Deus não determinara fazer. Ele fez o que não devia fazer. A segunda coisa, ele não fez o que ele precisava fazer. Tem gente desse jeito, tão rebelde, que não faz o que precisa ser feito e acaba deixando, e acaba fazendo aquilo que não podia ser feito. Irmãos, nós precisamos ter um coração sensível. Precisamos ter os ouvidos sensíveis à voz de Deus. Há tempo para todas as coisas. A Bíblia fala: ficai. Mas tem gente que diz: eu vou. Tem gente ficando quando precisa ir e indo quando precisa ficar. Tem gente agindo precipitadamente. A Bíblia fala que Saul, ele agiu com precipitação. E ele também agiu com omissão. Duas coisas que não cabem bem para uma pessoa: ser precipitado e ser omisso. Deus não aceita, Deus rejeita atitudes de um omisso e atitudes de um precipitado. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. O diabo, ele quer roubar a nossa paciência, mas o salmista diz: eu vou esperar tanto quanto for necessário. Eu espero todo o tempo que precisar, mas eu vou estar na posição que Deus quer que eu esteja. E aí ele fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, para nós agilizarmos aqui, a quarta coisa que o diabo quer roubar do coração, diga comigo: perseverança. Irmãos, o diabo é ladrão. A Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo, ele é ladrão. Ele é ladrão de alegria, ele é ladrão de felicidade, ele é ladrão de bênçãos. Ele quer roubar a bênção que foi destinada para você. Ele quer roubar a sua consciência. A Bíblia fala que Abraão um dia ofereceu culto.
O culto estava uma bênção, a presença de Deus estava ali, mas de repente, apareceu aves de rapina. Irmãos, muitas vezes o culto está uma bênção, mas se nós não ficarmos atentos, o diabo ele quer pescar, ele quer roubar a bênção que está vindo para você. Mas diga assim: aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás. Aleluia, o meu culto é para o Senhor. Você não vai roubar o meu culto. O meu culto é para o Senhor. O meu culto é para o Senhor. Aleluia, eu não vou permitir que o diabo roube o meu culto. Aleluia, nem a minha comunhão com Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que as aves de rapina vinham para comer o sacrifício, mas Abraão fez o quê? Ele as enxotava, ele as expulsava. Precisamos expulsar todo pensamento negativo. Irmãos, tem pessoas que acham que ninguém gosta delas, tem pessoas que acham que são menos importantes do que as outras, tem pessoas que acham que não são capazes de realizar o que as outras são capazes de realizar. Isso aí é o diabo. É o diabo querendo pescar as coisas boas que Deus tem para você. Aleluia. A palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus faremos proezas. Aleluia. Se Deus está conosco, ninguém será contra a nossa vida. Aleluia. Diz a Bíblia que o diabo, ele tenta roubar aquilo que Deus quer ministrar na nossa vida. Ele tentou fazer isso com Abraão, mas Abraão enxotava. Mas irmãos, houve um momento que Abraão deu um cochilo. O problema acontece quando alguém dá um... Diga para o seu irmão: o problema acontece quando alguém dá um cochilo. Ele deu um cochilo, e no processo do cochilo, ele começou a ter visões malignas. Tem gente que está dando um cochilo. Lembra de Elias, debaixo da árvore? Ele deu o quê? Um cochilo. Lembra de Eude, que caiu lá de cima? Ele deu um cochilo. Lembra dos discípulos que perderam a oportunidade de estar com o mestre? Eles deram o quê? Um cochilo. O problema acontece quando você dá um cochilo. Abraão deu um cochilo, e diz a Bíblia que o diabo veio perturbar a sua mente. Ei, não fica cochilando. A Bíblia fala: sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Aleluia. Nós precisamos despertar, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Irmãos, o diabo, ele articula meios para o crente não perseverar na oração. E aí Jesus fala para os seus discípulos sobre o dever de orar sempre e jamais desfalecer. Precisamos orar? Precisamos orar? Sempre. O diabo, ele articula meios para o crente não perseverar na vida cristã, abandonar a fé, desistir da carreira, desistir do combate. Aleluia. O que Paulo declara em alto e bom som? Ele fala o que? Combati o que? Eu quero ouvir a igreja. Combati o que? Diga para o seu irmão: o combate é bom. O combate pode ser duro, mas o combate é bom. O combate pode exigir o teu esforço, mas o combate é... O combate pode fazer você sentir gosto de sangue na sua boca, mas o combate é bom. O combate é bom. E aí Paulo fala: combati o bom combate. Ele recebeu quantas quarentenas de açoites?
Quantas? 5 quarentenas de açoite menos uma. Quanto que dá isso, irmãos? Para ser mais categórico, 5 vezes 4 dá o quê? 200 menos uma, então deu quantas? Eu recebi 199 açoites numa pancada só. Mas o combate é bom. Eu sofri naufrágio, mas o combate é bom. Eu passei frio, até mandei trazer a minha capa, mas o combate é bom. Aleluia. Eu passei privações, mas o combate é bom. Diga para o seu irmão, aleluia, se tudo está difícil, não desista, porque o combate é bom. Aleluia. Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira não vai ficar incompleta, e guardei a fé. Guardei a fé, guardei a minha fidelidade. Irmão, aleluia, faça como Deus falou para Daniel. Aleluia, Daniel, irmão, passou por muitas provações também. E sabe o que Deus falou para ele? O último versículo de Daniel. O que está escrito lá? Diga aí: mas tu, Daniel, vai até o fim. Diga para o seu irmão aí, usa o nome dele, não vai falar Daniel. Mas tu, Jodson, vai até o fim. Aleluia, aleluia. Irmã Elaine, vai até o fim. Aleluia. Irmã Kelren, vai até o fim. Irmã Marlene, vai até o fim. Irmão Antônio, vai até o fim. Aleluia. Irmão Ademir, vai até o fim. Aleluia. O combate pode ser duro, mas o combate é bom. Vai até o fim. Irmãos, a última coisa que o diabo quer tirar, quer roubar, é a oração. E a oração, irmão, o que acontece por falta de oração? A falta de oração gera miopia espiritual. Tem muita gente com miopia espiritual, não está conseguindo enxergar o milagre. Tem gente que está tão pertinho do milagre, tão pertinho da bênção, e quando está para receber, querem desistir. Não desista não. Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para você: não desista. Não desista. Não pare. Não recue. A Bíblia diz: se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus quer ter prazer em dizer: este é o meu filho, ele venceu, ele suportou, ele foi fiel, ele chegou até o fim, ele correu a carreira que estava proposta. A falta de oração prejudica o relacionamento do crente com Deus. Jesus olha para os discípulos e diz: nenhuma hora pudesses vigiar comigo? Jesus quer uma horinha com você. Jesus quer um momento, aleluia, lá na sua agenda, exclusivo para Ele. A falta de oração deixa o crente vulnerável. Por isso que Jesus fala: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não existe ninguém que consegue vencer com a carne fraca. Precisa fortalecer tanto a carne quanto o espírito. A sua carne, ela só pode ser fortalecida, protegida, se você estiver vivendo uma vida espiritual que agrade ao Senhor. O que acontece onde tem oração, irmão? Onde tem oração tem restauração. Diga para o seu irmão: onde tem oração tem restauração. Onde tem oração tem resposta de Deus. Onde tem oração tem milagre. Onde tem oração tem livramento. Onde tem oração tem também interpretação. Aleluia. Irmão, falar em língua edifica quem? Edifica o próprio que
que está falando em... Mas quando alguém que fala em língua interpreta, edifica quem? Edifica a igreja. E aí tem um versículo aqui na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 14 verso 13, que fala assim: quem fala em língua, ore para que também interprete. Irmão, falar em línguas e interpretar equivale ao dom de profecia. O dom de falar em línguas com o dom de interpretar línguas equivale, tem a mesma finalidade do dom de profecia. E a profecia serve para edificar, para consolar e para exortar. Serve para quê? Consolar, exortar e edificar. Aleluia. Diga para o seu irmão: se você falar em línguas, ore para que você também possa interpretar, para que haja edificação no corpo de Cristo, que é a igreja. Que Deus continue abençoando a sua igreja e que possamos continuar nesta comunhão, neste relacionamento maravilhoso com a palavra de Deus. Deus abençoe os nossos irmãos.